Estão bem, meus irmãos? Glória a Deus, né? Nós sabemos que esse mês nós estamos na epístola de Paulo aos Romanos, e hoje eu vou no último capítulo dessa epístola, que é o capítulo 16. Abra comigo sua Bíblia. Em Romanos 16, nós vamos ler os versos 19 e 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, espera um pouquinho. Mas para você que é crente, mas não usa a Bíblia, tem o telão, tá? Fica tranquilo, tá tudo certo. Brincadeira, gente. Vou ler com vocês aqui, tá bom? Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. E sem demora, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Existe até uma música que diz, seja excelente, né? Para o bem e inocente para o mal. Pode sentar, querido. Amém? Quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, e para mim, essa epístola é uma das epístolas onde contém, falando de Bíblia, muito cuidado com a doutrina de Deus, né? Porque quando Paulo não tinha ido a Roma ainda, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, mas ele estava muito preocupado com os falsos cristãos, ou até cristãos que estavam ali ensinando erroneamente algumas coisas aos outros cristãos. E o Paulo estava muito preocupado com que esses cristãos, de fato, não ouvissem e interpretassem o Evangelho de uma maneira inadequada, de uma maneira errônea. Então ele escreve essa carta aos Romanos, principalmente esses dois versos que ele fala, a vossa obediência está sendo conhecida. Então ele está escrevendo para uma igreja que se manteve íntegra, mesmo quando haviam pregações dizendo outras coisas, tentando deturpar o Evangelho na sua raiz. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele tinha muita esperança em estar ali com eles, mas ele não tinha feito isso ainda. Então ele escreve essa carta dizendo, tome cuidado, eu sei que vocês são obedientes, mas tem muitas pessoas ensinando o que não é para ser ensinado, falando que não é para ser falado, e eu preciso de fato ter este cuidado com vocês, né? Sejam de fato excelentes para o bem e inocentes para o mal. Olha que frase impactante, né? E quando a gente fala de bem e mal, nós temos aí valores na nossa cabeça que determinam o que é bom e o que é mal, né? De fato, nós temos isso bem, né, fixado em nós. Nós sabemos que, por exemplo, mentir para alguém é bom ou ruim? Todos nós sabemos, mas você mente às vezes, né? Não estou aqui apontando ninguém. Só para você entender que nós temos esses valores, mas mesmo assim, sabendo que é errado, muitas vezes nós o fazemos, tá? E eu não estou aqui me colocando num pedestal melhor do que você que está sentado aí me ouvindo hoje. Na verdade, eu também preciso de correção todos os dias, e preciso me ver melhor todos os dias, e isso eu só encontro em Deus, que é o verdadeiro dono do Evangelho, é o nosso Deus. Então Paulo, ele escreveu aos Romanos esta carta justamente falando disso. Se você pegar Romanos 16 inteiro, vai começar ali com saudações, Paulo sauda, né? Um monte de gente ali, depois ele vem aqui falando da obediência, e no final desse texto, ele vai dar algumas diligências mais, mas eu quero me ater a esses dois versos e falar com vocês a respeito disso. Todo mundo aqui sabe o que é pureza, amém? O que é pureza para você? Para mim é a ausência da podridão, né? Por exemplo, você comeria um fruto podre? Mas o fruto, porque ele está podre, ele deixou de ser fruto? E esse que é o grande problema. Muitas vezes o fruto, ele está agradável aos nossos olhos. Porém, quando você abre, você enxerga a podridão por dentro.
Muitos frutos já estão podres por fora e aí já demonstram, né, essa podridão para nós. Mas alguns frutos que a gente vai pegar para comer, a gente só descobre a podridão porque às vezes está um pedacinho de nada, principalmente maçã, né? Às vezes você vai comer uma maçã, você corta ela, você olha no meio, tem um pedacinho preto ali. E aquele pedacinho preto, podre, ele pode comprometer todo o fruto. Então hoje, sobre essa pureza eu quero falar com você. O diabo ele não precisa de muito para apodrecer as nossas vidas. Ele precisa só de um pedacinho para comprometer todo o resto. Então hoje, não dê brecha. Hoje o que eu quero falar com você é que você seja excelente para o bem em todos os aspectos. Mas Tiago, eu não vou ser perfeito. Não, você não é perfeito, eu não sou, pastor Nelson não é, ninguém vai ser, só no céu. Né? O único que é perfeito aqui é o nosso Deus. Mas não é por isso que eu preciso viver na aparência do mal como um fruto podre. Eu preciso ser um fruto saudável, que não compromete o resto do corpo. Então nós, na casa de Deus, precisamos ser um fruto, aonde Deus olha para nós e fala, olha, esse fruto vai contagiar os outros, mas para o bem. Então o que Deus quer com você, através dessa carta de Paulo aos Romanos, que foi uma diligência ali, chamando a atenção da igreja para prestar atenção no que está sendo falado, no que está sendo pregado, é justamente o que nós temos que fazer aqui. Não é porque eu estou pregando aqui que você não pode ir lá na Bíblia e ler e ver se o que eu estou falando tem a ver mesmo. Sabe por quê? Muitas vezes, e tem muita gente fazendo isso, comendo veneno, achando que é pão. Isso é um perigo grande. Gente, o que tem de gente pregando veneno por aí, o pastor Nelson sabe, né, pastor Nelson? E as pessoas comendo aquilo como se fosse um manjar maravilhoso. Só que o veneno faz o que com a pessoa? Ah, você sabe. O veneno? Mas muitas vezes o veneno está num rótulo bonito. Tem luzes no veneno, né? Tem pessoas. O veneno chega glamourizado. Mas o veneno, ele pode estar num rótulo bonito, ele pode estar numa embalagem bonita, num contexto maravilhoso, mas ele mata. Sem citar nomes e nem marcas, eu vou falar porque eu também gosto, a gente sabe de uma bebida gaseificada, que é maravilhosa, mas a gente sabe que mas a gente não para de tomar. Por quê? Porque tem sabor. E muitas vezes, sem fazer essa analogia, mas só para você entender o que eu estou querendo dizer, muitas vezes o veneno do diabo, ele tem sabor, e ele vai ludibriando o teu paladar. E depois de um tempo, o teu paladar acha aquilo gostoso, acha aquilo maravilhoso. E é como alguém que estivesse te dando uma facada sorrindo para você, eu te amo tanto, e com a faca na sua barriga, assim, isso é maravilhoso, você empurra mais essa faca, né? E muitas vezes a gente anda assim, por quê? Nós perdemos a essência da palavra pureza. E eu elenquei 3 coisas aqui para a palavra pureza. A ausência da podridão, né? E a simplicidade no tratar é a segunda coisa. Eu tenho que fazer o que Jesus faria. Eu já falei isso aqui uma vez, quando eu era adolescente. O meu pai me deu um livro, e existem várias edições dele, que se chama Em Seus Passos, o que faria Jesus. Se você nunca leu um livro, comece por esse, porque ele é bem simples, pequeno e fácil de entender. Só para você entender o que é isso, essa filosofia mudou a realidade de uma cidade inteira. Porque as pessoas começaram a pensar como Jesus pensaria. Então, se eu for ficar bravo com o pastor Nelson, eu tenho que pensar antes de falar com ele, o que Jesus faria no meu lugar? Se o pastor Nelson for ficar bravo comigo, ele tem que pensar o que Jesus faria no lugar dele. E assim, veja bem, Jesus não era bonzinho o tempo inteiro, sorridente o tempo inteiro. Se ele precisasse corrigir, ele ia corrigir. Então, em todas as ocasiões, comece a ser como Jesus no seu tratar. Eu duvido que a sua vida não vai mudar. Eu duvido que você não vai se desviar das coisas más. Isso não significa que elas não aparecerão para você, elas aparecerão o tempo inteiro. Mas quando nós entendemos que a nossa mentalidade, e aqui eu cito Paulo em Romanos, e eu preciso voltar em outro texto, porque Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de...
Então é justamente essa filosofia de Paulo. E Paulo andou com Jesus, querido? Ele nem andou, ele conhecia. Ele conheceu depois, ele veio depois. Mas ele teve um encontro real com Deus. E esse encontro real, quando a gente tem, nada para a gente. Amém? Então seja como Jesus do tratar. Seja como Jesus, faça o que Jesus faria em todas as ocasiões. É fácil? Não, não é. Porque cada um de nós temos um temperamento, cada um de nós tem uma mentalidade, a gente se irrita, a gente fica nervoso, a gente com fome. Então, meu amigo, se eu tiver com fome, sai de baixo. Porém, a gente precisa ser temperado. Essa é a diferença. Nós vamos ter todas as características que nós nascemos com ela. Deus nos fez assim, mas precisa ter tempero, para que tenha equilíbrio na nossa humanidade. Amém? E a próxima frase que eu elenquei na palavra pureza é sabedoria para viver. Além de pensar como Jesus pensava e fazer o que Jesus faria, nós precisamos viver como a Bíblia nos adverte a viver. Foi essa palavra que Deus deixou para nós. Mas foi escrita por homens. Mas quem usou esses homens? Se você crê nessa palavra e você crê que foi Deus, nós precisamos viver de acordo a esta palavra. Amém? Você compactua com o ateísmo? Não, por quê? Você acredita em Deus. Eu tenho, por exemplo, um aluno que é ateu. E eu converso muito com ele. E ele já foi cristão. E numa das conversas, ele falando para mim sobre o ateísmo, e aí eu peguei ele na conversa. Eu falei, mas você está falando comigo como se Deus existisse. Para você falar tudo isso que você está falando, de fato precisa existir um Deus. Senão essa teoria que você está falando é morta. Porque ele começou a me indagar sobre, por que Deus fez isso, fez aquilo outro? Mas se não acredita que ele existe, por que você está falando que ele que fez? Você entende? Então eu preciso viver como a palavra me adverte a viver. E como que a palavra te adverte a viver? Em novidade de vida, amém? Primeira coisa, isso é bom, né? A palavra me adverte, como falou agora, ser inocente para o mal. E o que é ser inocente para o mal? É quando eu estou fazendo um negócio. E eu preciso ser justo. O negócio eu vou ganhar. Mas se eu precisar e quiser ganhar muito mais do que eu poderia ganhar, e eu ter o poder de fazer aquilo, eu tenho que dizer não. Mesmo se eu tiver o poder para fazer aquilo. Porque eu não estou falando de coisa simples, nas coisas simples é fácil. Se eu tenho um carro para vender, meu carro vale 20 mil, alguém fala assim para mim, Tiago, vou comprar seu carro, quanto tá? Aí você fala para a pessoa, quero 45. A pessoa fala, eu vou comprar. Tá certo isso? Por que não tá? Porque o carro vale 20. Se a pessoa quiser ofertar na sua vida, é outra história. Mas você jamais vai forçar alguém a um erro em favor próprio, em benefício próprio. Porque você foi lavado e remido no sangue de? Jesus. No sangue de? Jesus. Querido, aquele que nasceu para viver para Cristo, ainda que ele perca, ele vai escolher a verdade. Ainda que ele se prejudique, ele vai escolher o bem. Eu já me prejudiquei várias vezes por ter que falar a verdade. Você acha que é fácil estar na minha posição? Eu já dei aula para gente importante, a pessoa perguntar para mim, e aí? Estou cantando bem? E eu falar, não. Não está cantando bem, precisa melhorar isso. A pessoa ia embora, perdi um aluno. Mas é melhor falar o quê? A verdade. Geralmente nós somos tentados a gostar daquilo que nos agrada, de quem fica nos paparicando. Nós somos tentados a isso no dia a dia. Então, o meu aluno de canto é a mesma coisa. Na cabeça dele, acha que eu vou ficar, você canta demais porque ele está pagando a mensalidade. Meu amigo, eu estou nem aí para a mensalidade. Quem sustenta a minha casa é Deus. Se ele sair, Deus vai mandar outro, mas eu preciso falar com a verdade, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Entende? Então, quando Paulo escreveu essa carta, não é só para você pegar essa parte, porque Deus esmagará Satanás debaixo dos meus pés. Não anda direitinho não, para ver se Satanás não se iranda na sua cabeça. Não anda direitinho não, ele se iranda. Você acha que é só falar? Não, você tem que ter conduta.
Não é fácil ter conduta, querido. Às vezes eu me pego, eu tenho que melhorar minha conduta. Não é fácil. Se você for olhar friamente, o ser humano, ele é esterco. Eu sou esterco. Se não é a graça de Deus na minha vida, querido, eu viro o pior dos homens. E a gente às vezes sobe aqui, ou às vezes por ser cristão, nós nos achamos melhor que o outro que não está aqui. Quem somos nós? Foi algum de nós aqui que morreu na cruz? Se foi você, você pode se achar o maioral. Se não foi, ó, se iguale ao seu semelhante. Se for preciso descer no nível de alguém para salvar alguém, desça no nível da pessoa. Não estou falando para você ir para a podridão do pecado, não. Vocês estão me entendendo, vocês são maduros, amém? Tem maturidade aqui. Desça no nível que for preciso descer, se for para salvar alguém. Sabe por quê? Jesus desceu até a morte. Jesus morreu aqui, ó, numa cruz. Essa morte na época era uma morte humilhante, só morria ladrão assim. Só morria quem fez atrocidades assim, é só você ler um pouco da história. Aí fala para mim, Jesus merecia? Jesus merecia? Ele foi lá e fez, porque ele sabia que deveria ser feito, porque ele tinha um compromisso com a verdade. Quem tem compromisso com a verdade, levanta a sua mão aqui hoje. Se você não tem, não precisa levantar não. Você está aqui só por acaso. Agora, se você tem, lembre-se de uma coisa. Crente não é só no domingo aqui não. Você tem que ser crente todo dia. Você tem que ser crente na sua empresa, você tem que ser crente na sua escola, você tem que ser crente no trânsito, que é o lugar mais difícil para mim. Tiago, o lugar mais difícil de eu ser crente é no trânsito. E eu brigo comigo e falo, Senhor, me dá graça, Pai. Viu, Tiagão? Me dá graça, Senhor. Me dá sabedoria, me dá paciência. Por quê? Porque nós não somos de ferro. Porém, a alegria do Senhor é a nossa força, como eu disse, e nós precisamos viver de acordo com o que a palavra diz. Então, quando nós vivemos de acordo com o que a palavra diz, o que a palavra diz? Já não vivo mais eu, mas... Olha, vocês estão bem de escola dominical, né? De escola bíblica. Vocês sabem tudo, por que não vive? A gente sabe, né? O problema é viver. A gente sabe o que tem que fazer. E a gente vai para Deus, Deus, o que eu tenho que fazer? Vai orar, né? Senhor, Deus, já te ensinei. Você sabe o que tem que fazer, só que a gente não faz. Então, eu comecei a introdução dessa pregação falando para você sobre o que Paulo mais ou menos queria com essa epístola aos Romanos. Depois eu vim e falei da palavra pureza, né? E aí tem uma versão da Bíblia que vai dizer, seja inocente para o mal, não é? Essa palavra, ela quer dizer a pessoa que vive só para Deus. Alguém que vive só para Deus, vive de acordo ao que Ele quer. Vive de acordo à mensagem de Deus. Então esse inocente, ele vai viver de acordo ao que Deus tem para ele. Quando a Bíblia fala, seja inocente para o mal, que aqui está em outra versão. Isso, obrigado, aqui está... sábios, né? Mas a versão original vai dizer inocente. E o inocente, nesse significado, é alguém que vive para Deus. Você tem vivido para Deus? Tudo seu tem revelado a glória do Senhor? Tudo que pertence a você, pertence a Cristo também e à obra dele? Ou não? Pertence só a você? Todos os seus pensamentos e as suas visões de mundo também são para servir a Deus? Ou não? E como que nós vivemos para servir a Deus? Fazendo o que Ele nos manda? Fazendo o que Ele nos manda? Você tem feito o que Deus te manda fazer? Ou você tem sido levado pelos ventos? Ou como eu disse quase agora, você tem comido veneno achando que está comendo pão? Do que é que você tem se alimentado? O que você tem ingerido? O que você tem colocado para dentro de você? Se você visse uma mesa só com fruto podre, você ia lá se esbanjar e comer? Sim ou não? Mas se aqueles frutos estivessem maquiados, lindos, maravilhosos,
Se aqueles frutos estivessem com uma roupa bonita, né, chamativa, chamando a sua atenção, você iria? É sobre isso que eu quero te falar. O diabo nos engana pelos olhos, porque nos nossos olhos estão as portas para todo o resto. E é como eu enxergo o mundo, assim ele o é para mim. Se eu enxergar um copo vazio, ou meio vazio, para mim ele vai estar sempre meio vazio. E se eu enxergar o copo meio cheio, ele vai estar como? Sempre meio cheio. É tudo, é uma questão de ponto de vista, sim ou não? Só que, dentro dessas teorias, as pessoas têm aproveitado para relativizar a palavra de Deus. Pega uma teoria como essa e relativiza. Ó, não é bem assim, Jesus não vai voltar. Já tem um grupo pregando isso, se você não sabe. Que não era bem assim. Que Jesus estava sendo ali, ele falou metaforicamente que ele voltaria. É nisso que você acredita? Mas tem gente engolindo essa verdade hoje. O que você está fazendo a respeito? O que nós estamos fazendo a respeito? Se você abrir o noticiário hoje, vai ter só o que lá? A gente sabe. A gente lê a notícia. Mas se Deus abrir a notícia do teu coração e da tua alma, da tua mente hoje, o que tem lá? Esse texto está dizendo no verso 20, que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quando Paulo escreveu isso, ele estava assegurando à igreja romana que não importa o que estivessem pregando, a hora de Satanás ia chegar. Só que eu quero falar sobre alguns atributos do Deus de paz. Quando a gente fala do Deus de paz, Paulo está se referindo como a fonte da paz. Olha isso. Ele só não é um Deus de paz, ele é a paz que o mundo precisa. Um Deus que traz harmonia, restauração, especialmente em meio às tribulações e conflitos. Quem aqui passa conflitos? Estou sozinho nessa, não? Todos nós, né? E geralmente os nossos conflitos não são fáceis de lidar. Porque a gente tem conflito com quem somos nós, na maioria das vezes. Será que eu estou fazendo a coisa certa, a vontade de Deus? Quando está dando tudo errado, a gente fica com essa dúvida. Meu, será que eu fiz o que era para fazer mesmo? A gente pede até perdão, só porque deu errado. Então, o ser humano é um ser conflitante. Mas qual é o erro do ser humano? Na maioria das vezes é fugir do conflito, arrumar subterfúgios e não resolver o conflito. Sabe por quê? Quando eu não resolvo o conflito, eu não sou obediente. E a Bíblia falou aqui para a igreja de Romanos, verso 19, que a obediência daquela igreja estava sendo conhecida fora dali. Sabe por quê? A obediência precede a honra. Quer ser honrado por Deus? Obedeça. A obediência, ela precede a honra. Ah, mas Tiago, eu obedeci, deu tudo errado. Calma, deu tudo errado na sua visão. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te ensinar a resolver conflitos. Gente, eu nunca fui uma pessoa fácil de resolver conflitos. Eu fui resolver depois, aprender depois. Quando eu casei com a Renata, brincadeira. Não por causa que ela me deu o conflito, porque ela me ajudou em como resolver conflitos. Entende? Então, às vezes, um cara como eu precisava de uma esposa como ela para falar: Tiago, por que você não faz assim, assim, assado? Porque eu fugia dos conflitos, eu não queria resolver, eu não queria ter problema com ninguém. E eu aprendi que na vida não dá. Uma hora você vai ter problema com alguém. E se você tem problema com alguém, resolva. Entendeu? Não precisa levar para sua casa, não precisa amar, não precisa nada. Só resolve, porque aí você vai para o céu. Entende? Só não fique com coisa largada por aí, porque Deus não se agrada disso. E eu aprendi isso com o amor da minha vida aqui, essa ruiva maravilhosa. Eu estou depositando, irmãos. Então, o que acontece? O Deus de paz é um Deus que nos ensina a gerenciar os nossos conflitos. Mas qual que é o grande problema dos conflitos do ser humano? É entender quando está errado e, além de entender quando está errado, mudar. Essa é a parte difícil, porque a gente até entende que está errado, mas a gente não quer mudar, a gente não tem forças para mudar, está confortável ser daquele jeito. Mas Deus quer tirar você desse conforto que você chama aí de coisa boa. Deus quer tirar você daí, te pôr no desconforto, que aí você cresce. Não é? Quando uma roupa está apertada em você,
Você sai com ela, alguns saem, mas assim, você sai com ela mesmo assim, com o botão estourando, alguns saem. Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? A primeira coisa que você vai fazer é dar um jeito de resolver aquilo, porque está desconfortável. Pega um voo de 15 horas, num assento que só cabe uma banda, para você ver que gostoso. Né? Você senta lá, não dá. O que você vai fazer? Vai começar a levantar. Primeira coisa, você vai fazer uma andação no avião danada. Porque está desconfortável. Então, o que você aprende com isso? O desconforto te coloca em movimento, querido. Então, às vezes, Deus permite o desconforto na sua vida. Fica tranquilo. Você não vai morrer desse desconforto, não. Você vai crescer. Amém? Amém. Aleluia. Quando Paulo diz esmagará em breve a Satanás, a imagem de Satanás sendo esmagado sobre os pés dos crentes simboliza sua derrota completa e a vitória sobre o poder do mal, a vitória do bem sobre o poder do mal. Debaixo dos vossos pés, que é outra expressão que tem, não está falando uma aniquilação literal, né? Mas sim sua subjugação e incapacidade de agir livremente contra os seguidores de Deus. Ou seja, quando eu falo que Satanás está debaixo dos nossos pés, ele não tem total liberdade para agir em nós. A gente já sabe, ele só pode agir se eu der lugar, brecha, não é? Só que na maioria das vezes eu dou essa brecha. Aí ele age, a gente vai para Jesus e quer reclamar da vida, mas eu que causei aquilo. Já reparou que a maioria das derrotas nossas foi nós mesmos que provocamos? Por uma decisão errada, erro de gestão, erro de um monte de coisa. Aí a gente provoca e a culpa nunca é nossa. A gente fala, Senhor, mas ele falou isso para mim. Mas você fez o quê? Senhor, eu não fiz nada, papai, eu sou santo. O Senhor não está vendo essa areola aqui em cima de mim? Eu sou maravilhoso, pai. Perfumado. Você nunca acha que fez alguma coisa, querido? Cresce. Está na hora de nós entendermos o que Paulo disse aqui. Você pega as palavras de vitória, mas Paulo está dando aqui uma advertência. Seja obediente, como essa igreja foi. Seja excelente para fazer o bem. Seja inocente para fazer o mal. Tanto que o tema dessa mensagem eu coloquei como a excelência do bem. E o bem é excelente, amém? Eu não estou falando para ser bobo, estou falando do bem, tá? Ser bobo é outra coisa, ser bom é uma coisa, ser bobo é outra, tá? Ser bom não é ficar toda hora, toda hora para todo mundo. A pessoa não gosta de você, fala, eu te amo. Não precisa. Mas ser bom é viver de acordo com aquilo que Cristo te chamou para viver. E eu vou concluir com uma coisa muito importante. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, é o que o Paulo diz. Ele conclui com uma bênção de Deus. Lembrando que a graça e o favor de Jesus são essenciais para a vitória sobre o mal. Agora, por que a graça e o favor de Jesus são essenciais para a nossa vitória? Porque sem Deus, eu já disse, nós não somos. Sem Jesus, nós não somos. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim, seja do bem. Fala de novo, seja do bem, querido. Oh, isso, esse querido soa bem falso, mas tudo bem. Quando a gente fala, seja do bem, é ser alguém temperado. Eu disse quase agora. E ter o tempero de Deus em nós é justamente ter equilíbrio. Se tem uma coisa que Deus é e Ele domina, é o equilíbrio. Deus não exagera nem de um lado nem para o outro, porque Ele tem um ponto exato. Uma vez eu ouvi uma música falando que Deus exagerou. Cara, Deus não tem controle do que Ele vai fazer? Com todo respeito à canção, Deus não exagera, né, pastora? Deus, Ele faz um ponto certo. Já viu aquela frase? Deus escreve certo por linha torta. Deus, por acaso, é Deus de fazer a linha torta, irmão? Se Ele é torto, é você. Se Ele é Deus, a linha é certa também. Sabe o que é isso? Sabe o que são essas frases? São um homem tentando ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Você precisa da dele. Ele não precisa da sua. A gente vai orando querendo ensinar a Deus como agir na nossa vida, né? Senhor, eu queria tanto que o Senhor fizesse uma coisa. Parece a Júlia vindo me pedir um negócio. Queria tanto, papai, que o Senhor... Queria comprar um Mentos, a Júlia fala para mim. Sabe que eu não almocei ainda, mas eu quero comprar um Mentos. O Senhor me dá?
Na cara de pau, eu falo, não está na hora de mesmo. Trazendo para a nossa realidade, nós fazemos isso com Deus. É ridículo esse exemplo, não é ridículo de tão simples que é, mas a gente faz isso todo dia, com coisas graves, claro. Mas a gente faz isso todo dia com Deus. A gente esquece que Deus também está no óbvio. O que é óbvio? 2 mais 2. É óbvio? 4. O que é óbvio? Andar para frente, né? Todo mundo sabe, andar para frente. Isso é óbvio, não é? Só que a gente peca nisso. A gente consegue, a gente é tão sujo que a gente consegue errar no 2 mais 2. A gente consegue errar no andar para frente. Sabe por quê? A gente não entendeu isso aqui ainda. A gente não entendeu o que é viver em Cristo. A gente não entendeu o que é ser inocente para o mal e excelente para o bem. Nós não entendemos isso. Ser inocente para o mal não é alguém querer te matar e você não vê. Não é isso que Deus está falando. Você está vendo. Mas você sabe quem te guarda e você vai se esquivar do mal. Hoje quem vai se esquivar do mal, levanta a mão em nome de Jesus. Amém? Quem vai ter palavras, você não tinha palavras, a partir de hoje você vai ter palavras. Você vai falar uma coisa, você vai cumprir com o que você falou. Amém? Isso é ser, sabe, inocente para o mal. Quando Deus te mandar fazer um negócio, faça, mas honre com o negócio que Deus te deu. Senão vai dar tudo errado, querido. Às vezes dá errado fazendo certo. Imagina fazendo errado. Então a palavra de Deus nos adverte o tempo inteiro, como eu disse no começo da mensagem. Eu não estou pregando isso e falando essa advertência porque eu me acho melhor que você. Eu preciso de conserto, de cura, de libertação, tanto quanto vocês precisam. Mas se Deus me colocou aqui para falar, hoje eu tenho que falar. Porque a maioria das vezes que eu vou pregar, a Renata sabe, Deus me constrange muito. Enquanto eu estou preparando a mensagem, eu falo, Deus, eu não vou pregar isso. Quem sou eu para pregar esse tipo de coisa? Deus fala, não, eu te escolhi, eu te chamei, viva como eu te mandei, viver e pregue. Não espere ser perfeito para falar de Jesus. Vai se aperfeiçoando enquanto você fala dele, porque ele vai aplanando os seus caminhos. Eu não estou aqui porque eu sou perfeito, eu estou aqui porque Deus é perfeito e Ele me colocou aqui, que a perfeição dele é que me justifica. Então você não está aqui porque você é perfeito ou para enxergar pessoas perfeitas. Você está aqui para fazer o que Deus te mandou fazer e viver de acordo com a palavra dele diz. Talvez você está aqui chorando, doendo, moído, desanimado, querendo correr. Mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para mudar a tua história. Ele não trouxe aqui eu para pregar uma palavra para massagear seu ego, acalentar teu coração, você ir para casa comer tua macarronada com frango e amanhã você nem lembrar do que eu falei. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua postura, porque crente tem que ter postura de crente, e postura de crente não é uso, não é costume, não é gravata, não é falar assim diferente. Postura de servo de Deus é ter o brilho do Senhor brilhando sobre ele, porque a graça do Senhor Jesus nos basta, e é na graça dele que nós somos suficientes para este mundo. Amém? Então que hoje você entenda, de uma vez por todas, Deus está te dando um choque, uma injeção, para você viver diferente. E aí eu ouvi uma frase, acho que a Renata disse isso ontem. Se seu filho estivesse no hospital hoje, tudo que você come, você poderia dar para ele lá no leito para ele comer? Se não, alguma coisa está errada. Você precisa aprender a se alimentar das coisas certas, das notícias certas. O mundo está cheio de notícia ruim. Só que a gente não vive de acordo com esse mundo. A gente vive de acordo com a palavra de Deus. E essa palavra nos basta. Amém? Então, para encerrar, seja do bem. Porque o bem é excelente. Digo, o bem é excelente. Amém. Deus abençoe e aplauda a Jesus.